Ei, gente, vamos então agora para o próximo exercício. É lá a prova de 2018.1, tá? Que começa lá com da floricultura Flores Belas. Vamos analisar então. De novo, antes de começar, divide preliminar, prejudicial, mérito. Vamos então analisar o caso. Você foi contratado por Floricultura Flores Belas, que recebeu a citação de uma reclamação trabalhista com pedido certo e determinado com indicação de valor. Ok, respeitando aí os requisitos da inicial. Movida em 27/2/2018 pela ex-empregada Estela, que tramita perante o juízo da 50ª Vara do Trabalho de João Pessoa e recebeu o número de 98.765. Só nesse parágrafo já temos algumas informações importantes, tá? Primeiro, você foi procurado por Floricultura Flores Belas. Floricultura Flores Belas. E ela recebeu uma citação de uma reclamação trabalhista. Então, se ela está te procurando, ela é empresa, recebeu uma citação de uma ação trabalhista da empregada dela, vamos fazer então uma contestação. Então, a floricultura é a ré. Quem que é a autora é Estela, não tem sobrenome, então é só Estela que vai ser a autora, tá? Ela ajuizou a ação em 27/2/2018, perante o juízo da 50ª, acho que é isso também, né? Vara do Trabalho de João Pessoa, Paraíba, né? Acho que é isso, né, gente? Não sei. Vamos lá. Sobre o número de processo 98, João Pessoa, Pernambuco, né, gente? Ah, eu não sei, gente. Vocês me ajudem aí. 98.765. Só aqui, então, já temos informações para a sua estrutura da contestação. Primeiro, endereçamento. Para quem vou encaminhar? 50ª Vara do Trabalho de João Pessoa. Segundo, número do processo. Qual que é o número do processo? 98.765. Terceiro, partes, a ré, que vai apresentar a contestação floricultura, em face da ação movida por Estela, e apresentar a contestação conforme o 847 da CLT. Então, ok, só aqui já temos algumas informações do início da estrutura, certo? Aí o próximo parágrafo, a gente tem aqui a data do ajuizamento. Ainda não podemos ver a questão de prescrição, tá? Vamos com calma. Estela foi floricultora na empresa em questão, né, na Floricultura Flores Belas, no período de 25/10, vou colocar aqui para 25/10/12 a 29/12/2017 e ganhava mensalmente o valor correspondente a 2 salários mínimos. Gente, te deu data de admissão e demissão. O que a gente vai precisar fazer de início? Ver se tem prescrição bienal e prescrição quinquenal. O que é a prescrição bienal? A autora tem o prazo de 2 anos do término do contrato para ajuizamento da ação. Ela saiu 29/12/2017. Ela ajuizou a ação em 27/2/2018. Praticamente 2 meses depois que ela saiu da empresa. Ela respeitou o prazo da prescrição bienal? Respeitou. Então, não temos prescrição bienal, porque o prazo de 2 anos foi respeitado. Vamos analisar se tem prescrição quinquenal. O que é a prescrição quinquenal? De novo, a autora pode pleitear, né? Estão prescritos os direitos anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação. Se ela ajuizou a ação em 27/2/2018,
estão prescritos os direitos anteriores a 27/2/2013. Então, direitos anteriores a 27/2/2013 estão prescritos. E aí, o que eu faço agora? Analisa quando que ela foi contratada. Se ela foi contratada em data anterior, temos que alegar a prescrição quinquenal. Como ela foi contratada em 25/10/2012, ela foi contratada antes da data limite aqui da prescrição. Logo, temos que alegar a prescrição quinquenal, que estão prescritos todos os direitos anteriores a 27/2/2013. Entenderam isso? Sempre, na hora que vierem as datas, analisem primeiro a prescrição bienal, ou seja, se foi respeitado o prazo de 2 anos para ajuizar a ação. Depois analisem a prescrição quinquenal, ou seja, se tem direitos prescritos anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação. Então, vocês pegam a data do ajuizamento da ação, voltem 5 anos. Se a empregada tiver sido contratada em data anterior, tem que ser arguída a prescrição quinquenal. Se ela tiver sido contratada em data posterior, não precisa ser arguída a prescrição quinquenal, ok? Porque todo o pleito dela está dentro ali do prazo prescricional. Então, não passa dentro do prazo ali permitido, né, de 5 anos. Então, não tem direito prescrito neste caso. Não, neste caso aqui da OAB, né, gente? Não faça confusão. Não teria se ela tivesse sido contratada dentro deste período, tá? Então, como ela foi contratada alguns meses antes do período prescricional, então temos que alegar em defesa, tá? Que estão prescritos os direitos anteriores a 27/2/2013. Caso não entendam, me falem que na correção do próximo exercício, que vai ser na aula que vem, eu paro nessa questão de prescrição para explicar melhor, tá bom? Então vamos lá. Então, prescrição a gente já viu que tem. Vamos continuar no problema. Então, a quinquenal a gente viu que tem dos direitos anteriores a 27/2/2013. Vamos então agora aos pedidos aí da inicial que a gente vai analisar. Primeira coisa que ela pediu foi a aplicação da penalidade criminal contida no artigo 49 da CLT contra os sócios da Ré, uma vez que eles haviam cometido a infração prevista no referido diploma legal. Gente, primeira coisa, peguem o artigo 49 e vamos analisar o que ele dispõe. Está lá no 49. Para efeitos da emissão, substituição ou anotação da CTPS, considera-se crime de falsidade, com aplicação das penalidades previstas no artigo 299 do CPC. Então, o artigo 49 vem falar de crime de falsidade. Só que, gente, a Justiça do Trabalho não tem competência criminal para aplicar artigo e penalidade prevista no Código Penal. Então, esta questão é uma preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para analisar, para aplicar penalidades criminais previstas no Código Penal, tá? Então, este tema aí dessa prova da OAB era referente à preliminar de incompetência absoluta em razão da matéria, ok? Então, a Justiça do Trabalho não é competente para analisar, para aplicar penalidades criminais. Vamos falar depois, colocando os artigos daqui a pouquinho, tá? Vamos só voltando. O pagamento do adicional de penosidade. Penosidade. Então, ela pediu o pagamento aí do adicional de penosidade em razão de 30% do salário base, porque no exercício da sua atividade era constantemente furada por espinhos das flores que manipulava. Gente, ela falou adicional de penosidade e não de periculosidade. Teve gente que confundiu muito isso na prova, tá? Leu periculosidade, ainda mais com adicional de 30%, mas ela falou adicional de penosidade. Vamos entrar nesse mérito ainda daqui a pouquinho, tá? O pagamento de hora extra com adição de 50%,
com adição de 50%, explicando que cumpria extensa jornada de segunda a sexta-feira, de 10 às 20, com intervalo de 2 horas para refeição, e aos sábados, de 16 às 20, sem intervalo. O pagamento da multa do artigo 477. 477, parágrafo 8º da CLT. Porque as verbas resilitórias somente foram creditadas na sua conta 20 dias após a comunicação do aviso prévio, concedido de forma indenizada, extrapolando o prazo legal. Vamos entrar nesse mérito que, para mim, ficou um pouco polêmica essa questão, mas vamos entrar nesse mérito ainda mais tarde. Afirmou ainda que foi obrigada a aderir ao desconto do plano de saúde, tendo assinado na sua admissão, contra sua vontade, um documento autorizando a subtração mensal. Então, o que ela falou ainda? Que é do plano de saúde. Tá? Ela foi obrigada a aderir ao plano de saúde, tendo assinado na sua admissão, contra sua vontade, um documento autorizando a subtração. A sociedade empresária informou que assim que foi cientificada, perdão, que desceu um pouquinho, do aviso prévio, Estela teve uma reação violenta. Então, assim que ela foi comunicada da rescisão dela, ela teve uma reação violenta, gritando e dizendo, injustiçada com a atitude do empregador. A situação chegou a tal ponto que a segurança terceirizada precisou ser chamada para conter a trabalhadora e acompanhá-la até a porta de saída. Contudo, quando deixava o portão, Estela começou a correr, pegou uma pedra do chão e arremessou violentamente contra o prédio da empresa, vindo a quebrar uma das vidraças. A empresa informa que gastou R$300 na recolocação do vidro atingido, conforme nota fiscal que exibiu, além de apresentar as guias RAIs comprovando possuir 7 empregados, os contra-cheques da autora e documentos assinados pela empregada, autorizando o desconto do plano de saúde. Diante dessa narrativa, presente a peça pertinente, já vimos que é uma contestação, aos interesses, na melhor defesa dos interesses da reclamada. Bom, gente, essa questão que foi passada aí de que a empregada, na hora que foi dispensada, ela agiu violentamente, quebrou o vidro da empresa, que a empresa teve um prejuízo de R$300, isso, gente, quer dizer que a empresa pode pleitear contra a empregada esse reembolso desse desgaste aí de R$300, tá? Por meio de quê, gente? Lembrem da aula que tivemos? Por meio de reconvenção. A reconvenção agora, ela está dentro da contestação após o CPC de 2015. Então, tinha que ser colocado neste problema, nessa prova da OAB, também um pedido de reconvenção, para que a empresa fosse ressarcida aí no valor de R$300, que foi o prejuízo que ela sofreu com a atitude da empregada, tá? Então, ok, lemos tudo, já destrinchamos algumas coisas, vamos analisar atentamente todos os pedidos agora. Então, primeiro, já sabemos qual que vai ser o endereçamento. Vamos começar lá. O endereçamento vai ser ao douto juízo da 50ª Vara do Trabalho de João Pessoa. Já sabemos o número do processo, né? Já sabemos que a floricultura Flores Belas vem por meio do seu procurador, com procuração abaixo assinada e endereço profissional na rua tal, vem por meio do seu procurador, apresentar contestação em face da ação movida por Estela, só Estela, né? Não fala. Com fulcro no artigo 847 da CLT, pelas razões de fato e direito que passa a expor. Primeira coisa que vai vir, então, é a preliminar. Vamos ter que alegar, aí vocês vão colocar lá um tópico bonitinho, da preliminar. Preliminar de incompetência absoluta. Aí vocês vão alegar que a autora requereu a condenação da ré na penalidade criminal com aplicação aos sócios da ré da pena contida no artigo 49 da CLT,
Contudo, a Justiça do Trabalho não possui competência para apreciação de condenação criminal, conforme artigo 114, inciso 9 da Constituição da República Federal do Brasil de 88. Então, contudo, a Justiça do Trabalho não possui competência para apreciação e condenação criminal. Sendo assim, requer que seja acolhida a preliminar suscitada, declarando a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciação do pleito de penalidade criminal aplicada aos sócios da rede. Isso é a preliminar, ok? Então, beleza. Tópico 2. Então, preliminar já passamos. Tópico 2. Vimos que não tem prescrição bienal, mas tem prescrição quinquenal. Então, tópico 2 da prescrição. Tendo em vista que a ação foi ajuizada em... Foi quando? Perdida. Tendo em vista que a ação foi ajuizada em 27/2/2018, estão prescritos os direitos anteriores a 27/2/2013, conforme previsto no artigo 7º, inciso 29 da Constituição, artigo 11 da CLT e súmula 308, inciso 1 do TST. Ok? Então, requer que sejam declarados prescritos os direitos anteriores a 27/2/2013. Vamos passar então agora para o mérito. Aí vamos lá. 3 do mérito. 3.1 do adicional de penosidade. O que eu falei dentro do mérito para vocês? Fato, direito, conclusão. Vamos lá, adicional de penosidade. Fato. Eu tenho que ficar voltando, tá, gente? Fato. Requereu ao autor o pagamento do adicional de penosidade em razão de 30% sobre o salário base. Não, vamos lá. Confundi tudo. Requereu ao autor o pagamento do adicional de penosidade na razão de 30% sobre o salário base, com o fundamento de que no exercício da sua atividade era constantemente furada pelos espinhos de flores que manipulava. Ok, isso é o fato, certo? Direito. Vamos lá, gente. Direito. Se vocês vão lembrar, eu vou até colocar o fundamento aqui para a gente ver para vocês depois, tá? Artigo 7º, inciso 23 da Constituição. Se vocês vão lembrar, quando a gente teve aula de adicional de periculosidade, de insalubridade, eu falei com vocês que o adicional de periculosidade e insalubridade estão lá no artigo 7º da Constituição. E também está previsto o adicional de penosidade. Só que a Constituição fala que estão previstos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade e eles devem ser regulamentados. O adicional de insalubridade foi regulamentado, o de periculosidade foi regulamentado, mas não existe regulamentação para o adicional de penosidade, tá, gente? Ainda não tem regulamentação para esse adicional de penosidade. Então, qual que vai ser a nossa contestação? Que não é cabível o pedido da obreira, uma vez que, apesar de previsto no artigo 7º, inciso 23, apesar de previsto o adicional de penosidade no artigo 7º, este depende de regulamentação específica, o que não foi realizado, o que não está previsto na legislação, tá? Então, vocês vão colocar o fato, aí vocês vão falar que não faz jus ao obreiro ao adicional pleiteado, uma vez que este não está regulamentado, tá? Conforme determinação do artigo 7º, 23 da Constituição, tá? Então, ele não foi regulamentado. Sendo assim, requer a improcedência do pedido, tá? Por ele não ter sido regulamentado, a gente não sabe se espetar o dedo com um espinho gera esse adicional ou não, porque ele não está regulamentado, ok? Então, o nosso fundamento jurídico é pela ausência de regulamentação
com relação a esse adicional de penosidade. Vamos lá, agora 2.2 para horas extras. Fato. Vamos lá. A autora afirma que a autora pleiteia o pagamento de horas extras sob o fundamento de que trabalhava de segunda a sexta-feira, de 10 às 20, com intervalo de 2 horas para refeição, e aos sábados de 16 às 20, sem intervalo. Gente, vamos analisar essa jornada dela, tá? De 10 às 20, quantas horas que dão? 10 horas, né? 10 às 20, 10 horas de trabalho. Só que ela tinha 2 horas de refeição. Lembra que eu falei com vocês que o intervalo não computa a jornada. Então, se ela trabalhava 10 horas, temos que descontar essas 2 horas do intervalo de refeição. Então, na realidade, ela estava fazendo uma jornada de 8 horas de segunda a sexta-feira. E aos sábados, de 16 às 20. 16, 17, 18, 19, 20. 4 horas. Então, aos sábados, 4 horas. Então, na realidade, ela está cumprindo a jornada legal de 44 horas semanais. Então, qual que vai ser o nosso fundamento? Já volto com o fato. Direito, então. Está lá no artigo 58 da CLT, está cumprindo a jornada legal, e artigo 7º, inciso 13 da Constituição da República Federal do Brasil, 88. Então, qual que é o fato? A autora pleiteou o pagamento de horas extras, afirmando que trabalhava de segunda a sexta-feira, de 10 às 20, com 2 horas de intervalo, e aos sábados, de 16 às 20. Direito. Não faz jus a autora ao recebimento das horas extras pleiteadas, uma vez que, conforme jornada por ela declinada, não houve o desrespeito à jornada legal determinada conforme artigo 58 da CLT e artigo 7º, inciso 13 da Constituição, qual seja de 44 horas semanais. Sendo assim, requer a improcedência do pedido. Ok? Certinho? Então, a jornada dela estava dentro da jornada legal. Tá? 3.3 da multa do artigo 477. Gente, esse eu discordo um pouco aí da OAB, tá? Mas isso é a posição minha, nem sei quais são as posições de outras pessoas ou outros professores que analisam essa questão, tá? Mas o que ela falou aqui? Ela fala que ela requer o pagamento da multa do 477, parágrafo 8º, porque o valor das verbas rescisórias somente foi creditado na sua conta 20 dias após a comunicação. E que o aviso prévio era indenizado. Então, qual vai ser o fato? A autora requereu o pagamento da multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT, afirmando que o valor das verbas rescisórias somente foi creditado na sua conta 20 dias após a comunicação do aviso prévio, concedido de forma indenizada. Ponto. Qual que é o direito? Então, esse foi o fato. O que é o direito? Gente, vamos lá, porque esse daqui, data máxima vênia, eu discordei um pouco aí com relação a essa questão. O 477, parágrafo 6º, estipula o prazo para pagamento das verbas. O 477, parágrafo 8º, estipula a multa. Nossa Senhora. Parágrafo 8º, estipula a multa caso o pagamento não seja realizado no prazo do 477, parágrafo 6º. Após a reforma trabalhista, eu não sei se vocês lembram dessa aula. Antes da reforma trabalhista, o prazo previsto no parágrafo 6º era: se a rescisão do empregado fosse com aviso indenizado, ele tinha um prazo de 10 dias após a rescisão do contrato para recebimento das verbas. Se fosse com aviso trabalhado, era um primeiro dia útil subsequente
ao término do contrato, né? Término do aviso trabalhado. Após a reforma, foram unificados esses prazos. Agora, consta lá no 477, parágrafo 6º, que o prazo para pagamento das verbas rescisórias e homologação é de 10 dias após o término do contrato. Está assim no parágrafo 6º, ok? Após o término do contrato. O que eu entendo, tá? Não, primeiro eu vou falar o que a OAB entendeu para a resolução disso. Qual que seria o fundamento, então, para a contestação deste pedido? Vocês iam falar que ela requereu o pagamento, vez que recebeu 20 dias após a comunicação do aviso prévio. Eu falo assim, não faz jus à obreira a multa pleiteada, uma vez que, respeitado o prazo previsto no artigo 477, parágrafo 6º, de 10 dias após o término do contrato, uma vez que o aviso prévio se deu de forma indenizada, né, projetando aí a data do término do contrato, fato pelo qual deverá ser julgado improcedente o pedido da aplicação da multa prevista no parágrafo 8º. Então, deveria se informar que o parágrafo 6º foi devidamente cumprido, uma vez que respeitado o prazo do término do contrato para pagamento das verbas rescisórias. Ok, era esse o fundamento. Tinha que falar que foi respeitado aí o prazo previsto no 477, parágrafo 6º. Tá? Gente, quando veio esse problema, eu até achei que eles tivessem errado na digitação desses 20 dias. Aí depois eu vi que o fundamento era porque o que eles estavam contando era que o artigo parágrafo 6º previa término do contrato. Só que, gente, na vida prática de vocês, façam ou quem vocês estiverem orientando, que o pagamento seja em 10 dias da data da rescisão, tá? Não projetem esse aviso prévio, que a ideia da reforma trabalhista foi justamente unificar um prazo e facilitar. Se vocês te contarem 10 dias após a projeção do aviso, apesar que tem essa possibilidade de interpretação, se vocês contarem 10 dias após a projeção desse aviso indenizado, essa alteração com relação ao prazo foi muito inócua. Então, assim, cuidado, principalmente na vida prática de vocês. Entendam o prazo como 10 dias após o término do contrato, seja ele com aviso indenizado, seja com trabalhado. Se for trabalhado, 10 dias após o término do aviso trabalhado. Se for indenizado, 10 dias após o término do contrato mesmo, com o aviso indenizado, tá? Então, assim, muito cuidado com relação a isso, tá? Porque eu entendo que são 10 dias. Do término do contrato, fica até parecendo redundância, né? Mas de 10 dias, então, do aviso da comunicação, da dispensa mesmo com aviso indenizado. É o meu entendimento, tá? Mas a OAB entendeu que seria do término do contrato, ou seja, projetaria esse aviso prévio para 10 dias, ok? Projetaria esse aviso prévio e aí ele teria 10 dias após a projeção do aviso prévio. Logo, o prazo de 20 dias foi respeitado. Mas fica aqui o meu humilde parecer, que eu entendo que é 10 dias da comunicação do aviso se for indenizado, tá? Porque senão não faria muito sentido isso. E até para fins de requerimento, de concessão de guias, enfim, o empregado ter que esperar a projeção do aviso dele para receber as verbas rescisórias, para receber as guias. Não faz muito sentido. Então fica aqui o meu parecer com relação a esse tema, tá? Mas vamos lá. O próximo, desconto do plano de saúde. 3.4 do desconto do plano de saúde. Qual que é o fato? Vamos lá, o que ela falou. Fato. A autora informa que foi obrigada a aderir ao desconto de plano de saúde, tendo assinado na sua admissão contra sua vontade, de novo vício de consentimento, tá? Um documento autorizando a subtração mensal.
Então, fato, a autora informou que foi obrigada a aderir ao desconto de plano de saúde, tendo assinado na sua demissão, contra sua vontade, documento autorizando a subtração mensal. Inclusive, a empresa te mostra esse documento também que ela assinou. Qual que é o direito? Direito, gente. Então, o fato é isso. A autora foi obrigada, declara, né, afirma ter sido obrigada a assinar a autorização do desconto do plano de saúde. Direito, conforme súmula 342 do TST, é válido o desconto no plano de saúde do plano de saúde do empregado na sua remuneração quando este o autoriza. Então, vocês vão falar aqui. Primeiro, fato. A autora, não faz jus a autora ao pleito, uma vez que, conforme documento juntado aos autos, a própria autora concordou e aderiu ao desconto do seu plano de saúde, sendo este válido conforme previsão do artigo 342 do TST. Além disso, de novo, vamos falar do 818.1 da CLT, 373.1 do CPC, tá? Além disso, vírgula, o vício de consentimento alegado é de ônus de prova da autora, do qual ela não se desincumbiu, fato pelo qual, conforme previsão no artigo 818.1 da CLT, 373.1 do CPC, fato pelo qual requer a improcedência do pedido. Ok? Certinho? Então, com relação ao desconto do plano de saúde, vocês tinham que falar que o desconto referente ao plano de saúde é autorizado pelo empregado, é válido conforme a súmula 342 e, além disso, é da empregado o ônus de provar qualquer vício de consentimento, tá? Então, com relação ao adicional de penosidade, ok, horas extras, ok, multa do artigo 477, ok, plano de saúde, ok. Vamos à reconvenção, tá? Então, a OAB pediu para vocês, informou no problema, que a empresa sofreu um prejuízo de R$300, pela atitude da empregada no momento da sua dispensa. Foi lá e quebrou uma janela, né? Então, o que vocês vão falar? A autora causou prejuízo, mesma coisa, gente, pode ser do mesmo jeito esse logismo, fato, direito, conclusão, tá? A autora causou prejuízo à ré quando, ao ser dispensada, pegou uma pedra no chão e arremessou violentamente contra o prédio da empresa, vindo a quebrar uma de suas vidraças. A empresa gastou R$300 na recolocação do vidro atingido, conforme nota fiscal. Ok. Sendo assim, conforme dispõe o artigo 343 do CPC, vem a ré requerer o pagamento por meio de reconvenção, requerer o pagamento da quantia de R$300 pela autora em razão do prejuízo sofrido, conforme a razão do prejuízo ou do dano sofridos, com fulcro também no artigo 186 do Código Civil e 927 do Código Civil. Ok? Então, vocês vão requerer a reconvenção e a condenação da autora no pagamento desses R$300 em razão do dano sofrido pela empresa. Certinho, gente? Feito o pleito da reconvenção, o que a gente sempre tem que fazer? Então, o reconvenção era 4, 5 dos honorários advocatícios. Gente, vocês vão requerer condenação da autora no pagamento dos honorários advocatícios referentes à ação principal, tá? Conforme o artigo 791A da CLT, bem como, tá? Então, a gente vai requerer o honorário advocatício da ação principal, conforme o artigo 791A da CLT, bem como os honorários advocatícios
pagos pela autora, também na reconvenção, conforme o 791A, parágrafo 5º da CLT. Então, dos honorários, vocês tinham que pleitear os honorários tanto da ação principal quanto da reconvenção, ok? 791A, parágrafo 5º. Aí vamos para o 5º, dos pedidos. O que nos pedidos vocês vão requerer? Voltar sempre em preliminar, prejudicial, mérito e aqui na reconvenção também, tá? Então, dos pedidos, requer que seja acolhida preliminar suscitada, declarando a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do pedido de condenação criminal dos sócios, requer que sejam declarados prescritos os direitos anteriores a, agora me fugiu a data, mas enfim, a gente já viu aí, anteriores àquela data lá, tá? E no mérito que sejam julgados improcedentes os pedidos da autora. Requer também o acolhimento do pedido de reconvenção, sendo a autora condenada ao pagamento de R$300 em razão do prejuízo sofrido, do dano sofrido pela ré, tá? Aí 5, 6 das provas, aquele textinho que já estamos acostumados, né? Requer a produção requer a produção por de todos os meios de prova em direito admitido, em especial testemunhal, depoimento pessoal, pericial, enfim. Nestes termos, pede deferimento, local, data, OAB, nome do advogado e inscrição na OAB. Ok? Certinho? Qualquer dúvida, gente, podem me mandar. Eu explico mais pausadamente no próximo vídeo, tá? Vocês me encaminhem aí. Próximo, eu vou mandar para vocês também outros exercícios de outras contestações e a gente resolve elas na próxima aula, tá bom? Beijo, gente. Tchau!